Olá, eu sou Carol Zaine, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AppCast, diretamente dos estúdios da Go Live. Bom, gente, segundo o Sempre E-mails, o OOH representa 11% dos investimentos publicitários no país. E a Cantar Ibope mostra que ele alcança 89% da população brasileira. É a prova da força de um meio que se modernizou com a digitalização, dados e novos formatos, tornando-se cada vez mais estratégico para marcas na cidade. Para falar sobre isso, recebemos apenas Rodrigo Callas, CEO da Callas Media OH, a terceira maior empresa do setor no Brasil, presente em 26 estados e com mais de 85 mil oportunidades de mídia. E um cara que dorme 95 noites na sua casa, de tão maluca que é a vida. É isso mesmo, Rodrigo? É isso mesmo. Nada como informaçãozinha de bastidor, né? E para essa conversa recebemos também meus amigos de app, a Eli Pérez e Marquinhos Braga. Tá com Marcos Braga muito sério, muito formal, né? Eu achei formal demais. Que também não são só da app, né? Ali marcas pelo... Conta também, fala um pouquinho de vocês. Oi, pessoal. Muito legal estar aqui hoje. Um prazer para mim. Eu tô aqui, né, Carol? Junto hoje como diretora da app, mas também sou fundadora do portal Marcas pelo Mundo, um portal que fala sobre comunicação, marketing e os assuntos mais relevantes do nosso mercado. Uma honra estar com vocês. Pô, muito bom. Uma honra para mim também estar aqui, viu? O formato de podcast é uma coisa que eu adoro fazer, né? Eu, além de diretor da app, também sou CEO e fundador do Amigos do Mercado, uma comunidade que reúne aí o mercado publicitário em todo o Brasil, né? E entre as coisas que a gente faz, um podcast também tá lá na minha rotina. Então, sentar aqui para conversar é algo que naturalmente eu gosto. E quando a gente está cercado de amigos, mais ainda. Me sinto honrado de poder bater esse papo aqui com o Rodrigo Callas, grande amigo, Eli, Carol, enfim, e vamos nessa. Sobre um assunto que eu gosto também, sabe? Media out of home é algo que está muito presente no meu dia a dia. Quando a gente olha para os parceiros do Amigos do Mercado, lá tem muitos players que nos apoiam ali, e a gente acaba falando muito sobre, enfim, esse segmento que só cresce e que vem ajudando a construir praticamente todas as grandes marcas que o Brasil tem hoje. E que se transformou muito, né? Já falar um pouco sobre isso também. Acho que o Rodrigo... Acho não, né? Tenho certeza que o Rodrigo tem muita coisa para contar pra gente. E como eu comentei, Rodrigo, né? A Callas está presente em 26 estados e em mais de 85 mil oportunidades de mídia. É coisa pra caramba, né? Como que organizar e operar uma estrutura desse porte? E tudo isso, né? Acompanhar as tendências, se modernizar. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu só vou corrigir o Marquinhos, que ele falou que ele está acompanhando, o Out of Home está aprendendo a vida dele. Na verdade, o Out of Home está presente na vida de todos, né? Acho que o Out of Home, ele chegou onde chegou pela transformação do estilo de vida do cidadão. Aí, se a gente pegar nossos avós, né, nossos bisavós, você trabalhava, ia para casa. Na verdade, o homem trabalhava, ia para casa, a mulher nem saía de casa, tinha esse negócio da mulher ficar em casa. E hoje em dia não, hoje o entretenimento, né, nas ruas, quando termina o seu horário de expediente, tem 1000 coisas para você fazer, shows, eventos, restaurantes, bares, esporte, diversão. Nem precisa muito, há 5, 10 anos atrás, quem acordava 6, 7 horas da manhã, 5 da manhã para ir malhar, né? Sim. Então hoje você sai de casa 5 da manhã para malhar e volta meia-noite depois do boteco, do show. Então você não fica mais em casa. Então o fato das pessoas estarem mais na rua o tempo todo fez com que a presença do out of home crescesse na vida de cada um, né? Obviamente, a gente vai falar sobre digitalização, modernidade, acho que isso tudo. E a administração da empresa é uma administração como qualquer outra, né? Eu não faço nada sozinho. Eu tenho um time de primeiríssima linha. Apostaria que o melhor time do mercado, né? O meu time é muito dedicado, é um time muito antigo, né? O time, todo mundo que é novo é porque cresceu. É um time que não para de crescer. Mas o Marquinhos conhece um monte de gente, tipo o Márcio Falbo, que começou com Amigos do Mercado lá, é um cara que tem 25 anos de Callas, né? Então a gente tem profissionais de 35, 40, aposentamos uma sócia no ano passado que tinha 45 anos
de empresa, né? Ela Caramba. formou, a gente fez 45 anos passado, ela formou com meu pai 45 anos e aposentou, né, na Calas, compramos uma parte dela e ela se aposentou. Então, essa é um pouco da nossa realidade. Acho que legal que você trouxe, né? Conta um pouquinho, né? Acho que aqui no AppCast a gente tem um público bem jovem que escuta a gente, né? A galera que tá entrando no mercado. E antes da gente continuar, conta um pouquinho da história da Calas. Acho que é uma história interessante para compartilhar com quem tá chegando agora. Ixi, contar um pouquinho da história. É, da Calas, assim, difícil, né? Você falou 46 anos. A empresa está com 46 anos, eu sou segunda geração, começou com meu pai. Meu pai, ele trabalhava com a Duty Free Shop, que era a sim. Brasif, né? O Duty Free era o tipo de loja, né? Sim. Hoje existe uma loja chamada Dufry como nome, né? Uhum. Então a Brasif, ela importava equipamentos, produtos para vender naquela loja que ficava no desembarque internacional, que tinha uma tarifa especial, que era o Duty Free. Uhum. Né? E meu pai era responsável por compras, né? Então ele ia para os Estados Unidos comprar produtos, ia para o Paraguai e comprava perfumes, esse tipo de coisa, e trazia para vender no Brasil. E na época, em Foz do Iguaçu, ele conheceu o coronel, lá, que tocava o aeroporto, e ele teve uma ideia. Ele falou, cara, vamos colocar vitrines Ah, que massa. na parte do desembarque para poder, nos displays da vitrine, colocar os produtos para que as pessoas que desembarcassem vissem os produtos e se interessassem em passar na loja para comprar o produto. Então a mídia Aura Home, da parte mídia aeroportuária, começou assim, com vitrines, né, do Duty Free, expondo produtos para atrair as pessoas. E aí, quando meu pai foi sair da Brasif, anos depois, como ele era seletista, tinha aquela indenização, o pessoal falou assim, em vez da indenização, você aceita ficar com essa empresa? Porque ele acabou montando uma empresa de compra e venda desses produtos e promoção e esses advertisements lá no aeroporto. E ele ficou com o negócio. E aí começou com a mídia aeroportuária. Então, com orgulho posso dizer que meu pai é o precursor da mídia aeroportuária no Brasil. Muito legal. E aí a gente começou com essa operação e depois expandiu com a parte de via de acesso no Galeão com um contrato de um player special. E aí o negócio foi evoluindo. E você cresceu envolvidíssimo, né? Cresci. Imagina. Acompanhando com isso. Fiquei com uma dúvida aqui. Quando você entrou nessa história, né? Porque já vem de geração, o pai ali, né? Então você já cresceu com a OH. Quando você assumiu a empresa, qual era o tamanho dessa empresa e quanto você transformou ela no tamanho que ela está hoje? Quando eu assumi a empresa, eu entrei na empresa com 17 anos para 18 como estagiário. Comecei a viver isso que meu pai vivia, eu tô com 48, então a empresa já tinha uns 15 anos. E a empresa já tinha operações em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Tinha um nome muito forte, né? Meu pai já tinha um nome forte no mercado, a Calas já existia, porque ele começou com a Codemp, depois ele criou a ACA, e bem depois ele foi criar, né? A empresa começou em 1978, e eu sou de 76, e só depois que ele foi criar a holding, a Calas Mídia, né? A empresa faturava, na época, por volta de 18 milhões, 16 a 18 milhões, na época quando eu assumi, e a gente tinha 3 filiais. Mas também era uma outra realidade, outro modelo. 16 milhões de reais naquela época eram 16 milhões de dólares. Né? Então, assim, era uma empresa de 16 milhões de dólares. Se eu multiplicar isso por 6, 7, hoje na 6, na cotação do dólar, a gente tem aí uma empresa aí de 6 vezes 20, 100 milhões de reais hoje. Então a gente fez um trabalho legal, a gente expandiu, atingiu 26 estados e atingimos hoje a nossa situação, a gente vai uma meta de 350 milhões para esse ano, que a gente deve fechar, porque a gente está um pouquinho acima da meta, então se nada de errado acontecer, a gente deve fechar a meta. O time está comemorando bastante já fechou a última faixa de bônus,
Só falta o bônus finalíssimo e a viagem que a gente faz com todo o time. Né? O pessoal tá Pô, legal demais essa viagem aí. Quem apresentou o PPcast aqui, a galera da mesa pode ser convidada também. Olha lá como é. Eu gostei dessa ideia, viu, Em Carol? 22 foi o último ano que a gente bateu plenamente, com plenitude as metas, e a gente levou o Brasil inteiro para uma viagem de navio de 3 dias completos, um navio de festa. Foi um momento muito legal. Assim. Gente, deve ser delicioso. Foi muito especial. Trouxemos do peão de Porto Alegre a nossa faxineira de Manaus. Pô, não esquece da gente no fim do ano. Foi muito especial. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Se não há mais legal. Assim, ver aquela galera junta dentro de um navio. E o ano que vem a nossa promessa são 4 dias, não 3, né? 5 dias, 4 noites no Tauá. Ai, que delícia. Aqui em Atibaia. Nós vamos levar o time inteiro para lá, se a gente conseguir fechar a meta. E parece que vai, né? Vai rolar? Quinta Vem aí, tudo, vem aí. O mercado tá crescendo, né? Acho que... E, Rodrigo, nesse movimento de expansão, eu imagino, né, pelo que eu acompanho vendo o trabalho da Calas, que existe essa necessidade de crescimento regional. Né, vocês já estão nos 26 estados, e também, né, um desafio de digitalização e de construção de formatos icônicos. Né, conheço bem os seus formatos, principalmente de saídas de aeroportos e também de mobiliário urbano que revolucionou lá a Praça de Manaus, entre tantas outras. Quando a gente fala dessa evolução, o que é mais difícil? Você evoluir em novos formatos, né, ou você avançar geograficamente para, de fato, ir cobrindo cada vez mais o Brasil? Que baita pergunta. Expandir geograficamente é uma coisa que depende de pessoas, né? Como eu falei, esse resultado que a gente tem, com muito orgulho, e todo mundo pergunta, e você, como você fez? Gente, eu não fiz nada. Meu time fez, né? Eu sou uma peça, uma parte bem pequena disso tudo que está realizado. Eu tenho vários sócios ultra competentes. Cara, o time trabalha arduamente. Cara, ontem a gente fechou uma reunião, eram 11 horas da noite. Cara, eu olhei, cara, tinha 12 pessoas na mesa. E não vi ninguém se coçando, se mexendo com pressa de ir embora, entendeu? Então, assim, o time, quando precisa, obviamente isso não é todo dia, mas quando precisa, o time realmente super ultra dedicado e engajado. Então, a gente sempre buscou pessoas, né? Uma pessoa que tivesse uma experiência em mídia, na área, e que tivesse vontade de realizar e crescer junto com um grupo maior. E a gente sempre também ofereceu a oportunidade do cara fazer um stock option, virar sócio, participar. Hoje a gente tem 23 sócios envolvidos na nossa operação, né? Então, esse modelo sempre foi muito vencedor. Então, o desafio são as pessoas, né? Treinar um pouco e engajar essas pessoas no formato. Sobre as peças especiais, aí também são pessoas, mas um time menor, que a gente dei sorte em algum momento de ter reencontrado um colega de faculdade que eu sempre gostei muito, e ele estava num momento, não vou dizer ruim, mas ele estava num momento de indecisão na carreira dele. Ele tinha vindo de fábrica, ele era importador, fábricas grandes, multinacional. E ele estava um pouco perdido, separado, tinha acabado de separar da esposa. E, se aproximamos muito. Eu falei, cara, você não quer fazer um negócio diferente? Doido. Vim trabalhar numa empresa pequena, familiar. E ele achou legal o momento dele ter um aprendizado diferente. Eu estava muito próximo dele. E ele é um baita de um cara. Estou falando do Marcelo Medeiros, né? E ele foi lá, tirou o radar pra gente, transformou a Calas numa importadora, montou uma filial na China. Caramba. E botou 4 pessoas, 2 brasileiros, 2 chinesinhos lá na China. E é a nossa central de design, criação, inovação, hub de desenvolvimento da Calas, todo lá. Marcelo Medeiros e o time dele. E assim, cada vez que ele abre uma prancheta, é um susto, uma ideia nova, um desenho novo. E a diretoria tem um trabalho grande de dizer: esse eu não gostei, esse não, podia ter uma ideia melhor aqui. E puta, que ideia maravilhosa, né? Sim, não, sim, melhora, bom, legal.
e ele faz todo o resto. Então, é bem fácil, né? Nossa, esse fluxo de criação, nossa, deve ser alucinante. E aí a gente também. adora a ideia, e ele já falou, ele se auto-intitula Dream Makers. Né? Ele falou, a minha função é realizar sonhos. Então a gente fala um monte de abobrinha nas nossas reuniões, e ele volta com um monte de desenho, e aí constrói os negócios mais doido, com um monte de tecnologia embarcada, e a gente está voando por conta disso. Né? Graças ao nosso colega. E, Rodrigo, puxando um pouco, né, nesse gancho, né, a Calas passou por um reposicionamento, né, nos últimos anos, e eu queria entender quais foram os pilares estratégicos que permitiram reposicionar a marca e expandir a atuação da Calas. Surra. Esse é o pilar. A gente tomou muita surra aqui em São Paulo. Então a gente era uma empresa que acho que não tinha grandes ambições e fazia o beabá ali, né? E o mercado foi ficando um pouco mais acirrado e a gente foi sobrevivendo meio como dava ali, até que chegou uma Clear Channel, uma JCDecaux, as duas maiores multinacionais do mundo, e a Eletromídia vendeu para fundo internacional e começou a se despontar, e a gente percebeu que a gente ficou sem espaço. Então, em 2016, tem alguns podcasts falando sobre este case especificamente já. Então, eu vou contar bem rápido. Então, em 2016, eu me encontrava num dilema muito grande. A Calas teve muitos momentos de dívida. Né? Meu pai, em 2002, sofreu um golpe financeiro muito grande com outras operações que ele tentou expandir de turismo, internet, operações online e desfalque mesmo, roubo. E eu assumi a empresa em 2002, assumi a diretoria financeira da empresa em 2002 com ela muito endividada. Né? A gente tinha uma dívida aí praticamente de 9 milhões de reais, com faturamento de 18. A gente pagava uns juros de 400, 450 mil reais por mês. Nossa, altíssimo. Então é uma empresa que... era bola de neve, insolúvel. né? E foi bem na porrada nessa época, assim. Um monte de moratória, não pago juros, me ajuda aí, um monte de amigo ajudando, um monte de gente ajudou. Então, assim, puta, mérito nosso, não, um monte de gente esticou o braço, ajudou, apoiou, e aí a gente foi, 2002 até 2007, pagamos todas as dívidas, veio Cidade Limpa. Né, a Lei Cidade Limpa. Com a Cidade Limpa, que a gente tinha acabado de pagar as dívidas, só para retirar os painéis da rua, a gente já estava faturando, 28 milhões, tivemos que tirar 8 milhões de faturamento da rua e me custou 4 de guincho, muito. Para fazer. E aí ficamos devendo tudo de novo. E aí, quando melhorou, em 2008, veio a crise do apagão. E assim foi por diante, né? Crise imobiliária, até 2015, que teve a crise imobiliária dos Estados Unidos, que na virada para 2016 foi um ano muito difícil, a gente andou muito de lado. E aí no final do ano, nosso CFO falou, duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que a gente não deve mais nada. Ufa, é a sexta vez que a gente quitava todas as nossas dívidas. E a ruim é que a gente não tem dinheiro para pagar a folha de janeiro. E eu falei nesse dia, deu, não quero mais, cansei. Né? Tô aqui desde 2002. Só 2016, só apagando. Só pagando dívida, não aguentava mais pagar dívida. Nunca tinha visto dinheiro na vida, nunca. Sim. Meu pai foi motorista de caminhão de geladeira, assim, ele veio muito simples, uma vida muito simples. Ele pegava trem para estudar, então começou muito, muito de baixo. O primeiro apartamento que meu pai comprou próprio, eu nunca vou esquecer, a gente foi jantar, o primeiro dia de jantar, ele comprou uma mesinha que hoje é comum, né? Aquelas mesinhas japonesas baixas, porque a gente sentava no chão, porque não tinha, comprou um apartamento, não tinha dinheiro para comprar cadeira. Então, assim, foi muito do comecinho. Então, não queria mais. Muita dívida, nunca tive dinheiro. Eu falei, chega. Resolvi que eu ia fechar a empresa e fui para casa pensando como que eu ia contar isso para ele, que meu primeiro ano como CEO, 2016, eu ia fechar a Você empresa. decide fechar a empresa que ele fundou. E aí, sabadão, vamos tomar uma cana louca, né, para esquecer o problema. Com os amigos jogando War, eu percebi ali o centro da Europa muito disputado e olhei o resto do mundo, ninguém brigando, todo mundo brigando pelo mesmo espaço.
me deu um estalo e falei, cara, eu acho que isso está acontecendo comigo. Olhei, abri um Atlas que tinha num balcão, na mesinha do lado. Olhei o Brasil e falei, cara, o Brasil é muito grande e eu tô dando murro na ponta de faca aqui, querendo disputar com a Eletromídia, o JCDecaux, o Clear Channel, quem sou eu? Então me deu um quem sou eu, tô fazendo tudo errado. E aí, no domingo, liguei para um amigo, que é o Ricardo Dutra, e falei, cara, quero implantar o primeiro painel digital da Calas, fora do circuito, quero expandir para as regionais. Você me ajuda no primeiro painel? Aí vendi uma cota fundadora para ele. E voltei no dia 3 de dezembro. Eu demiti todo mundo e fui para o final de semana. No dia 7, ele confirmou comigo uma cota fundadora. Eu botei uma pastinha debaixo do braço e fui vender esses primeiros painéis digitais em um projeto de regionalização. Dia 27, a gente tinha 17 milhões em caixa. 17 milhões em PIs, em contratos vendidos. Mandei ligar para todo mundo e dizer que tinha sido um engano. Não, foi mais engraçado que eu cheguei no RH, Marquinhos. Falei, pessoal, que dia o pessoal volta de férias? O pessoal falou, que pessoal, você demitiu todo mundo? Eu falei, eu nunca fiz isso, gente. Não, aquele dia eu falei, gente, era brincadeira, não é possível que vocês levaram isso. Todo mundo voltou. Não, aí voltou todo mundo e aquele ano a gente fez 58 milhões. Foi o ano da virada, nossa, 57 milhões, a gente fez o ano da virada. E dali a gente engatou. Uma mudança estratégica. Dia 18 a gente fez 84 milhões e em 19 fizemos 104, 107, já não lembro mais. Rompemos a barreira dos 100 milhões. Né? E o nosso grande sonho era passar de 50. Né? Em 3 anos a gente não só passou de 50, como passamos de 100. E tudo se transformou, né? A gente tinha dinheiro em caixa, aí tudo tava fácil, mas ainda tinha que tomar mais uma porrada da pandemia, né? Nunca acaba, né? É verdade. Aí vem 2020 e judia, a galera trancada em casa. E aí 21, mas aí o mercado volta 22. Aquecido. E volta muito aquecido, né? Aquecido e preparado. Foi a grande virada da mídia out of home. Porque assim, na verdade o avião aterrissou. Em 20, 21, a gente conseguiu dar uma manutenção com ele no chão. Estudei muito digitalização, formato, reposicionamento, treinamos muito a equipe. A gente tinha feito um caixa bom por causa desses 3 anos de ouro, finalmente, e a gente escolheu devolver um pouco do que o nosso time construiu para eles mesmos. A gente não demitiu ninguém, investiu em treinamento nesse período, muito treinamento, muita cesta básica para ajudar o pessoal a passar na dificuldade. Foi triste. A gente teve uma funcionária, Kelly, o nome dela, e uma menina que ganhava tipo R$2.700. A gente segurou. E um dia ela veio chorando, pedindo uma ajuda, falando, olha, não quero parecer abusada, não tenho como agradecer você ter mantido o emprego, mas eu moro com 7 pessoas na minha casa, todos demitidos. A gente não tem o que comer. A gente não tem o que comer. E aí eu mandei comprar cesta e fui entregar na casa dela. E assim, e aí você conhece realidades. Fui na casa dos peão, eu tinha um time de peão, né? Então assim, 2022, quando a gente bateu a meta e levou a galera para um navio com aquela fartura, depois de eu ter ido na casa de várias pessoas com uma cesta básica em 2021, que o pessoal não tinha o que comer, foi assim, nossa, até arrepio, foi muito especial. Foi assim, um ano que marcou muito o meu momento. Assim. Vocês têm uma valorização muito grande, né, pela equipe, Nossa, né? Só você me conta e galera que tá há muito tempo, né? Não, a gente tem peão com 15 anos de casa, assim, nego que não quer sair, já recebeu proposta melhor. Não fala, sai. vou não. Aqui, Vocês são em quantos? Hoje a gente tem 320 pessoas. Nossa, é bastante gente. Bastante gente. E todo mundo... E essa galera vai pro Tauá comigo no lá. começo do ano. Ó, a gente já sabe, né? Começo do ano tem uma agenda. Uma agenda especial. Ainda temos uns 34 milhões para buscar para fechar a meta. Mas nosso diretor comercial já me autorizou a fazer as reservas. Viu, pessoal do Brasil, em primeira mão? O Nilson garantiu. As reservas estão feitas. Não estão pagas ainda, mas elas estão feitas. Porque nós estamos apostando na nossa comercial, que nunca decepcionou. Muito bom. Rodrigo, agora quando você
Quando a gente para pensar em mídia OH, eu sou super apaixonada pelo meio também, comecei minha carreira na mídia OH, super bacana, gosto das criações, você até falou sobre o departamento especial que cria sonhos, né, que vão para a rua. Quando a gente para pensar no mundo, né, a gente vê Times Square em Nova York, Londres com Piccadilly, a gente vê também Tóquio, grandes lugares que a mídia exterior é protagonista. Você, na sua missão da empresa hoje, como uma empresa grande, nacional, como você se vê responsável por também fomentar a mídia exterior no Brasil para que a gente tenha locais, por exemplo, como esses outros pontos turísticos? O quanto a força da mídia OH de empresas como a sua pode também influenciar no poder público para que a gente consiga equilibrar esse pratinho e ter a mídia exterior em sua plenitude Não, aqui em assim, São é Paulo? indiscutível a responsabilidade, não só minha, como de empresas, né? Então, nosso range de classificação de empresas acima de 300 milhões é considerado empresa de grande porte. Então, assim, nosso orgulho de ter alcançado isso neste ano. Esse ano a gente vai se consolidar como empresa de grande porte. É muito grande. Eu falo isso para o meu time. Tem um amigo que eu gosto muito, que é o Daniel Simões, e a gente sempre conta história, o Ale Cardoso mesmo, que a gente é muito das antigas. Quantas vezes a gente já não esperou numa recepção de agência 2, 3, 4 horas para não ser atendido? Porque depois de 4 horas lá, vinha a secretária e falava: ai, seu Rodrigo, infelizmente, ela queria muito te atender, mas não vai poder, né? E a gente ia embora para casa frustrado. E eu falava pro meu time: vocês não podem mais aceitar não, você tem que se posicionar. Hoje você é uma empresa de grande porte, né? A gente tem uma responsabilidade social. A gente tem que confiar na nossa capacidade de criação, de construção e de entrega. Porque a gente não está aqui mais só para ganhar dinheiro. A gente não está aqui mais só para fazer uma mídia. As mídias, através de imobiliário urbano, entregam serviço. Abrigo de ônibus, relógio, placa de esquina, com nome de rua, que é um baita de um serviço. As nossas placas de esquina, elas têm sensor no pé de enchente. Então, se a água sobe, o sensor aciona. Interessantíssimo isso. No meio do poste, ela tem um outro botão, que é um botão antipânico. Tá? Se você está à noite sofrendo algum perigo ou com medo, você se aproxima da placa, ela acende inteira, criando um ambiente de luz para te proteger, e ela dispara direto na polícia. Uma chamada. Uma chamada. Que bacana. Muito legal Em isso. cima, no poste, no pescoço, ela tem uma câmera que a gente filma 24/7 e acompanha tudo que estiver acontecendo. Então, se alguém te atacar alguma coisa, a gente vai saber quem foi. Então, uma contribuição com a sociedade muito grande, né? Então, quando passa um carro na rua e logo depois ele é parado numa blitz e fala: nossa, que azar, eu fui parado aqui, putz, não paguei meu IPVA, dei azar, fui parado, não tem nada a ver com azar. A nossa câmera tem um serviço integrado com o Detran no Rio de Janeiro. Então, que filma e manda. E aí, no Detran, o reconhecimento de placa já sinaliza para blitz parar. Então, não Isso tem no nada- Rio de Janeiro? Por exemplo, no Rio de Janeiro. Interessantíssimo. Todos os nossos equipamentos têm esse serviço. Todas as placas de esquina. A placa de cima é LED. Ela tem som, ela tem imagem. Então, se eu precisar amanhã, numa enchente, numa coisa, soltar uma mensagem de voz para toda a população, eu sou um canal de comunicação. Eu mando mensagem por RGBA no celular, por push, né? Eu consigo emitir sinal de Wi-Fi, criando redes. Eu sou o início de um projeto de Smart Cities, né? Quando eu falo que eu Muito faço esse legal serviço isso. para o Detran, eu não faço gratuitamente, eu vendo. A Calas acredita que hoje 95% da minha receita é de publicidade. Em 10 anos, 80% da minha receita vai ser de outros serviços. Publicidade vai ser um serviço menor. Porque abrigo de ônibus, relógio, placa de ônibus, a gente está na rua. A gente, quando ganha uma licitação, a gente ganha um espaço público que tem seu valor. E eles prestam serviço. Então, a minha obrigação, eu sou muito mais um canal de comunicação do que um veículo de mídia hoje. Então, a gente tem responsabilidade social com isso. Muita, né? Eu, hoje, se me ranquear como veículo, não só como Out of Home, eu devo estar entre as 15 maiores empresas do Brasil. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui.
e o meu time sabe, né? Hoje a gente renovou toda a nossa diretoria. Então eu conto com meu irmão, o Conrado Callas, com certeza um dos maiores juristas do Brasil no segmento de direito público, administrativo, licitações, né? Inclusive, ele tem um escritório de advocacia e presta serviço para a BOH. Eu sou vice-presidente, fui vice-presidente, hoje estou como conselheiro da BOH, né? Trabalhando, pessoal, Conrado é diretor jurídico. Então, a gente tem um Nilson, que é um dos caras mais bem informados e profissionais do mercado, como CSO. Trouxemos o Herbert, que foi CMO da Localiza, para ser nosso CPO de produtos, né? A gente tem o Marcelo Medeiros, meu amigo, como diretor de operações, que passou em 10 multinacionais, tocando um escritório na China, né? A gente tem um CFO novo, super especializado, um controller que cuida da nossa área tributária inteira, que por um acaso também é meu primo, com 16 anos de Pricewaterhouse. Então a gente está com um time Nossa, de tá. responsabilidade. Isso que eu ia falar, tem uma galera de peso demais, né? Toda essa transformação que a gente fez para esse ano, que tirou a gente de 225 milhões do ano passado para 350 milhões esse ano, Incrível. são 53% de crescimento. Então, se eu É muita apostei em coisa. pessoas, mais uma vez eu acertei. Acertou demais, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Essas pessoas são incríveis e lideram um time de estrelas maravilhosas. Incrível. Rodrigo, Eu ia passar a bola para você, É. porque a gente tá caminhando já para passar muito rápido aqui a conversa, né? Então, Marquinhos, vou deixar você fazer a última pergunta. Ah, Você tá com essa responsabilidade. Rodrigo, é o seguinte, existe um desenvolvimento muito grande do meio, né, nos últimos anos, muito pautado também pela qualidade dos dados oferecidos para os clientes, enfim, para os parceiros, quando você faz mensuração de audiência. Quando você começa na Callas há alguns longos anos atrás, a qualidade do reporte era muito diferente, né? Hoje, quando você entrega lá os seus relatórios de pós-venda, você tem uma qualidade muito maior nas informações que se entrega. Como é que hoje você enxerga dentro da Callas e no setor, né, a clareza sobre os reportes de resultados? Marquinhos, eu acho que essa pergunta sobre dados é brilhante, né? A gente está mais desenvolvido do que estava antes, mas menos do que a gente precisa, né? Acho que tem empresas caminhando, hoje se fala muito em programática. Eu, na minha opinião pessoal, acho que a programática ainda não existe no meio completamente. A gente está com uma mídia bem programada, a gente começa a comprar online, mas a gente não está com o processo ainda 100% automatizado. Mas hoje já tem as SSPs, as DSPs, um DV360 aí, você tem empresas como a Hands, como a Logan, estabelecendo dados, câmeras, buscando uma série de complemento de informações. Então hoje a gente veicula online, consegue dizer secundagem, número de aparições, impactos, consegue pegar percepção através da câmera de público, quantidade, mapa de calor. Consigo te entregar um relatório de inserções, impacto, horário. A gente consegue fazer inserções por horário, eu tenho como usar outros APIs anexados, então posso fazer uma campanha, por exemplo, para Natura. Então eu linko, sei lá, no clima-tempo, se amanhece chovendo, Legal a demais. propaganda que sobe para o ar é de creme hidratante para mão. Legal Se tá demais. um baita de um calor, protetor solar. Protetor solar, legal Né? Então a demais. gente consegue determinar coisas assim. A gente consegue entrar com McDonald's, com sanduíche do dia, pelo dia. Você consegue entrar com propaganda de crédito por horários diferentes. Então você consegue praticamente o que você quiser, né? E a gente está integrando isso tudo, a gente está andando, mas a gente ainda vende cotas semanais, mensais, né? Não por inserção, não por impacto. Como a gente vai chegar em 5 anos aí? Eu acho que a gente vai vender uma inserção, um impacto, exatamente como o Google, a internet faz. Então, A própria TV já está mudando a sua linguagem também, né? Exatamente. né? o mercado vai mudar muito, rápido e fortemente nos próximos 5 anos e nós estamos preparados. Acho que essa Muito propaganda bom. é importante. Só queria terminar um comentário da última pergunta dela, que eu acho que ficou. E sobre o trabalho com o poder público é muito importante. O poder público está começando a entender a importância desse imobiliário urbano.
E o número de licitações Brasil afora está aumentando, mas é muito pouco. Pelo tipo de imobiliário que tem, número de cidades, 5.706 cidades, municípios aí, a gente não tem nem 5% disso ocupado, né? Então muita gente me pergunta, por que você nunca foi para os Estados Unidos, em outros países? Já pensou em fazer fora do Brasil? A gente não conseguiu nem cuidar do Brasil. Então, é um trabalho árduo para isso. A municipalidade precisa ajudar, precisa entender isso. E por que ela precisa entender isso? Porque, na minha humilde opinião, como membro da BOH, como representante na UO, né? Na UO é a World Out of Home Organization, fico feliz de ver que a gente tem um caminho ainda pela frente, mas é triste quando se ouve falar que, sei lá, Coreia do Sul fatura, tem um volume de mídia out of home, em termos de grana, maior do que o Brasil. Né? Assim, maior que o Brasil inteiro. Né? Se você for falar, então, de capitais como Paris, Tóquio, aí não dá nem para começar. Né? Então, assim, Nova York fatura mais. Então, assim, a gente precisa mudar isso. Né? São Paulo tem condição de ser uma potência. Né? Então, como eu já falei, acho que na Célia, o próprio Guerreiro, existem 1000 mobiliários urbanos na rua que a gente pode instalar ainda as bikes, banheiro público, placa de esquina. Placa de esquina a gente não tem um sistema de placa de esquina eficiente em São Paulo, com publicidade integrada, ainda não foi colocado, os bancos de revista. Então tem uma série de mobiliários, né? Bancos de praça, jardins, então tem uma série de coisas que ainda o nosso meio pode fazer pela paisagem pública, desde que seja ordenado, regulamentado, licitado, com uma contrapartida para a municipalidade, ordenado e com contrapartidas, né, financeiras e de serviços. Muito Então, bom. a gente Quando você olha, né, Rodrigo, pro que acontece nas principais capitais versus o que acontece com as grandes cidades do Brasil, tem muito que se desenvolver para se alcançar o que existe em Curitiba, o que existe em Manaus, em São Paulo e tudo mais. Com certeza tem muita coisa para fazer. E o ponto que eu coloco, Marquinhos, Minas. Minas é a terceira capital do Brasil. Só teve licitação de abrigo. Não tem nem relógio. Não tem MUPI. Né? Não tem placa de esquina. Né? São Paulo não tem. São Paulo, a primeira, não tem placa de esquina. O Rio tem. O Rio Paulo tem, não o Rio tem. Né? Curitiba não tem placa de esquina. Né? Então, assim, tem propaganda de semáforos, banco de praça, tem uma série de imobiliários listados na própria lei Cidade Limpa que ainda não foram explorados. Né? Ainda não foram privatizados. Tem muito potencial Tem ainda. muito potencial. Então, assim, de novo, preciso deixar claro, sempre a favor do ordenamento. O que a Cidade Limpa conquistou em São Paulo, uma organização, o que levou de liderança para o resto do Brasil, isso não pode ser perdido. Toma muito Porque cuidado era bem complexo, para a gente né? não perder isso. Porque se poluir tudo, vai desvalorizar, vai estragar todo um trabalho que foi feito. Né? Tem espaço para expansão. Então, assim, eu me considero bem no meio de uma situação toda. A gente tem gente que quer voltar com os outdoors. Eu falo, mas qual outdoor, cara? Não, as tabuletas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, que tabuleta? Na era digital, você vem falar que tabuleta? Não, então vamos botar um monte de tabuleta digital. Não, um monte de tabuleta digital também não. Né? Vamos criar hotspot, vamos colocar os mobiliários que estão previstos na própria lei, vamos desenvolver ordenadamente. Então, nossa, tem tantas tecnologias novas, né? Hoje em dia, coisa que dê em contrapartida para a população. Ah. Né? A publicidade pela publicidade não faz sentido, já que dá para explorar ela entregando, enfim, tantos equipamentos que se tem aí, né? Seja para você praticar exercício físico, seja para você aguardar o seu ônibus. As academias, as academias de praia, que tem em várias cidades já, foi um mobiliário desenvolvido espetacular. É mesmo. Entendeu? Não tem nada a ver com a Calas, mas eu sou super a favor, entendeu? Todas as cidades litorâneas deveriam fazer. Né? Então, acho que muito bom. tem muito caminho para muito isso. trabalho. Gente, a gente tem que encerrar o nosso programa. A conversa tá ótima. Nossa, a Lúcia sabe, né? A gente tem a nossa diretora que tá aqui acompanhando. Todo episódio eu falo assim, gente, se deixasse mais 3 horas aqui, a gente ficava conversando. Mas eu quero agradecer muito todos vocês. Antes, eu preciso falar de uma novidade que tem na PP.
Quem estava lá no Festap viu que a PP agora tem uma loja com produtos, Muito chique, eu essa vi. caneca, Aqui, inclusive, ó, que é uma parceria com a Zaluna, que é referência em brindes criativos e de qualidade. E agora a gente tem, então, a nossa lojinha app, que é só acessar o site appbrasil.org.br, clicar lá na loja, que não tem só caneca, gente, tem um monte de coisa legal da app, precisa dar uma olhadinha, conferida lá e comprar também. Tem umas garrafinhas Fone de lindas, ouvido, né? muita Você coisa viu quanta legal. coisa legal? Muita coisa legal. Então vale a pena acessar, vale a pena entrar na loja, e vale a pena lá comprar nossos itens app todos muito bonitos, inclusive. Quero agradecer então para encerrar, Eli, Marquinhos, Rodrigo, pelo tempo, pela disponibilidade de vocês e principalmente pela conversa, né? Que a gente sempre. Eu gosto muito de participar do AppCast porque eu sempre aprendo muito. Quando você fala assim, nesse tema aí eu já sei, não sei nada. A gente descobre que a gente sempre tem coisa para aprender. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada por contar a sua Imagina, foi um história. prazer. Obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição. E para a gente fechar, onde que a gente te encontra na internet, nas redes sociais? Você tem LinkedIn, você conversa? Para quem quiser continuar essa conversa. Só em 1/3 dos dias na casa dele. Então, então. mais fora do que dentro. Mas fácil encontrar nas lembrando que o redes. Rodrigo é um cara muito ocupado. Não, eu não sou ocupado. Eu sou organizado, eu viajo entre as filiais, mas não sou ocupado. Meu time pode falar, o time de todos os níveis do meu time. Está sempre disponível. Não tem quem manda, mas todo o meu time, em qualquer hierarquia, tem meu WhatsApp, meu telefone disponível e todos que mandam mensagem eu respondo. Raramente passo o aniversário de alguém do meu time sem mandar um parabéns e me fazer presente perto deles. Mas meu LinkedIn é Rodrigo Moreira Callas, né? E a Callas tem o nosso Instagram, né? Callas Mídia, e aí eu acompanho diretamente, então vocês podem me achar por esses canais, né? E se ligar na Callas e pedir para falar comigo também, vai conseguir, pode ter certeza. Não é Fechado. difícil. Eu vou testar, eu vou ligar lá. Pode ligar que você vai ver que vai dar certo. Gente, obrigada e até o próximo PPcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.